Então vamos lá. Se apresenta para as pessoas que estão assistindo a gente. Depois eu me apresento, porque vai ter gente do seu lado, gente do meu lado aqui assistindo. Tá bom. Eu quero agradecer primeiro o convite, Anderson. E eu fico muito feliz de participar das lives, que eu acho que isso foi uma coisa positiva que a quarentena trouxe para todo mundo. E aí eu vou aproveitar para quem está aí do outro lado chegando agora, para colocar esse aviãozinho aí para mandar para as pessoas que a nossa live começou, porque quanto mais pessoas assistirem, mais o Instagram divulga a gente ali naqueles stories que estão passando, tá? E dá bastante coraçãozinho, porque isso também ajuda. Esse é um jeito. A gente fica feliz, né? Não, e a gente começa a distribuir o conteúdo para mais pessoas que precisam saber dele. E além de agradecer você, Anderson, eu estava falando que isso é uma das coisas positivas que a quarentena trouxe para a gente. Então, distribuição de conteúdo gratuito, às vezes profissionais que estavam muito... Eu era uma delas, que estava muito atarefada no consultório, eu não tinha muito tempo para me dedicar ao Instagram, e eu vejo quanto é importante. E aí eu vou falar quem eu sou e qual é o meu trabalho. Eu sou psicopedagoga clínica institucional, eu trabalho aqui em Alphaville, para quem é de Alphaville, eu atendo a região de Alphaville inteira, inclusive cidades dos interiores, as que estão ao redor também, as crianças vêm para cá. E eu trabalho principalmente com transtornos de aprendizagem, descalculia, disgrafia, dislexia, que envolvem o funcionamento neurofuncional dessa criança, e por isso que precisa de estratégias bem específicas, estratégias e intervenções para que ela consiga, de uma forma adequada, aprender e ter menos, como é que eu vou falar para vocês? Fugiu a palavra da minha cabeça, gente. Que ela consiga desenvolver as atividades durante a vida dela, porque se ela não trata, ela não consegue. Então a gente tenta não deixar próximo de uma criança com desenvolvimento típico, mas que ela tenha menos prejuízos escolares e na vida social. Também trabalho com transtornos de comportamento que afetam a aprendizagem. Esse é o trabalho do psicopedagogo. A gente fica entre a psicopedagogia, a psicologia e a pedagogia. A gente está entre os dois campos, tá bom? Que legal, muito interessante. É muito importante, né, esse trabalho. Eu, como... Sim. Uma das minhas tarefas um dos meus trabalhos é sala de aula, né? Eu trabalho com a educação mesmo, e eu vejo como que é importante ter um profissional que atue também nessa linha, porque o professor nem sempre está preparado para a sala de aula, né? O que, assim, porque a gente considera normal. Então, ter um profissional que fica por trás, ali nos bastidores, dando esse auxílio, eu acho que tanto para o professor quanto para o aluno é um ganho, suporte, né? Sim, é um suporte bem importante. Então, eu sou formado... Pode falar, desculpa. E você é professor que está em sala de aula, então você vê o quanto dá para perceber quando a criança tem algum tipo de dificuldade, que ela não consegue ter o mesmo desenvolvimento que os outros. Sim. Fica muito claro, não fica? Na minha disciplina, por ser educação física, às vezes a deficiência intelectual ela não interfere na física, né? Na parte física, na parte motora. Tanto que dos alunos que eu tenho esse ano, eu trabalho com o primeiro ciclo, né? Do primeiro ao quinto ano. E aí os alunos que eu tenho, que são laudados, todos eles fazem as aulas assim, normalmente. Não tenho nenhum aluno que não faça aula ou que precise de um acompanhamento. Talvez uma regra ou outra, né, para ajustar, mas assim, participa, o objetivo é alcançado. Né? Acho que a educação física é menos difícil, vamos dizer assim, comparado com outras disciplinas, né? Mas você sabe que a educação física tem um papel, você sabe disso, no desenvolvimento motor das crianças fundamental, e principalmente dessas crianças, por exemplo, com transtorno do espectro autista, tem criança que não tem aquela pegada pinça, que não tem essa coordenação motora grossa, desenvolvida, que a gente precisa, muito menos afina, e que precisa de um trabalho em conjunto, tanto com o professor da sala, o professor de educação física e os professores das demais matérias. Isso é uma junção, né? Eu acho que o professor que fica lá o dia inteiro, né, que a gente considera
os PEB 1, né, que é do Aham. primeiro ciclo, eu acho que o trabalho deles é muito mais difícil, né? Porque eles têm que trabalhar com várias disciplinas e às vezes aquele aluno ele tem uma facilidade numa disciplina e numa outra disciplina ele não tem, né? Não consegue desenvolver. E aí às vezes o Sim. professor não está preparado para trabalhar com esse tipo de dificuldade e aí vira uma bola de neve. Então, É verdade. muito. Se apresenta, senão a gente vai ficar falando. Se É, apresenta, então, eu Anderson. sou formado em Educação Física, sou formado desde 2007, e aí trabalhei na Prefeitura de Santana de Parnaíba com esporte. Aí, em 2010, comecei a trabalhar na Prefeitura de Barueri, só que eu fiquei 9 anos trabalhando. 9 não, porque eu fiquei 2 anos morando fora. Mas desde 2010 até 2018, eu trabalhava na natação em Barueri, que tem 5 escolas em Barueri que tem piscina. Então eu Tá. atendi o pessoal na natação. Aí esse ano que eu vim, a gente fala vem para a sala de aula porque eu fui dar aula de educação física mesmo, né? Não mais aula de natação. E estou me formando agora em nutrição, agora em julho Muito bom. eu estou me formando em nutrição, né? Se tudo correr bem, a gente vai conseguir pegar o nosso diploma aí, a partir do segundo semestre já poder atuar aí na área. Então, você E sabe falar pra gente o que a gente tem que fazer para emagrecer nessa quarentena. Professor de educação física e agora nutricionista. Eu não vou sair daqui sem umas dicas, gente. Já tô com a minha caneta aqui para anotar. o intuito é a gente trazer, né, qualidade de vida, saúde para as pessoas. E aí eu fiz uma especialização no meio do caminho aí em treinamento e preparação física, mas mais voltado não para alto rendimento, voltado mais para qualidade de vida mesmo, para trabalhar com saúde. Então esse é meu histórico escolar é esse. Eu atuo aí na minha área de atuação mais forte é fitness, é na área de dança, na área de ginástica. Então Tá. esses 2 anos que eu morei fora, a dança foi o meu ganha-pão, né? Eu dava aula de dança na Austrália e era o meu trabalho principal lá. Então, sou muito grato por ter esse dom que me trouxe também, além de ser prazeroso, me trouxe também renda, né? Que é quando a gente faz o que a gente gosta e ainda consegue ganhar dinheiro, é o sonho de todo mundo, né? Ó, estão falando que vai emagrecer, hein? Eu também quero emagrecer, gente. Quando ele me propôs a live, eu pensei, gente, todo mundo nessa quarentena, e eu só vejo as mães falando que eu tô atendendo online, nossa, eu não aguento mais ficar em casa, eu tô engordando, porque a gente tinha uma dinâmica de vida muito diferente, né? E agora a vida praticamente tá toda dentro de casa e dentro do celular. E aí você vai vendo, gente, a cada receita que vai passando, aí você fala, hoje eu vou fazer essa. É hoje que eu quero fazer essa. E o exercício, assim, honestamente, eu pulo, eu sei que eu estou errada, por isso que eu tô fazendo a live, que eu quero aprender. Aqui no meu Instagram eu falo bastante da parte de nutrição e na parte de dança, é o que eu mais, assim, o que eu mais falo, né? Tanto sexta-feira passada teve uma live de 1 hora, quase 1 hora e meia mais ou menos, que eu dei uma aula de dança, o pessoal estava pedindo e aí foi muito legal, foi à noite. Eu tenho um canal no YouTube que eu estou disponibilizando aulas também de dança, mais ou menos 20, 25 minutos, Ai, que gratuito, legal. para as pessoas fazerem, né? E esse é mais ou menos a minha linha principal, né? Que eu trabalho. Fora a escola, né? Eu falo que a escola, a prefeitura ali é meu garantido, mas o meu amor mesmo tá na dança, tá na parte da nutrição, tá na parte das pessoas, né? Comportamento humano, eu gosto muito disso, né? Então é uma Muito bacana. tô pensando. Então, para a gente começar a falar que as pessoas estão aqui para saber, né? Algumas dicas que a gente pode dar. Eu acho que eu posso começar falando sobre a parte de alimentação, que, né, você mesmo Isso. falou, nessa quarentena a gente acaba Fala que eu já tô ficando... aqui para anotar. Tá. Então a primeira dica, né, acho que a primeira observação que a gente tem que fazer é não só na alimentação, mas eu acho que com essa mudança, porque a vida, ela impunha uma rotina pra gente. Era uma coisa imposta, você não escolhia, né? Você Sim. tinha que acordar, você tinha que tomar banho, você tinha que ir pro trabalho, tinha que estudar quem estudava, Agora, a gente não tem uma rotina. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma rotina. Ter horário para tomar café da manhã, horário para almoçar e horário para jantar. Pelo menos isso. Acho que o primeiro ponto é esse. Tanto os pais quanto as crianças. Os filhos. Isso mesmo. Essa é a primeira dica, é estabelecer uma rotina alimentar para não acordar um dia 11 da manhã, outro dia 1 da tarde, outro dia 2 da tarde, outro dia 9 da manhã.
porque quando a gente não tem uma rotina, o nosso corpo fica meio maluco, né? Porque ele não sabe o que as pessoas falam, rotina é ruim. Rotina não é ruim, né? Ruim é quando você não sabe o que fazer e você termina o seu dia, você fala, o que eu fiz hoje? Nada, né? E aí você está me falando de uma rotina alimentar, é isso? Sim, eu tô começando falando a parte de alimentação, mas assim, a rotina ela tem que ser... Então, olha que bacana, Anderson, porque lá no meu, quem quiser, gente, entra lá no meu Instagram, que eu disponibilizei também grátis, um PDF para fazer rotina. Só que rotina, a minha rotina, olha como é que é bom a gente conversar das duas áreas. A minha rotina é uma rotina de horário, de estudo, para você organizar a vida do seu filho, e você pode também organizar a sua, nada impede. Mas por que eu falo lá no meu consultório, na minha clínica, que a rotina para a criança é extremamente importante? Primeiro, porque ela traz segurança para a criança, segurança emocional, a ponto que ela pode antecipar os fatos e se preparar para isso. Aí você pensa, nossa, mas a criança precisa se antecipar aos fatos? Todos nós precisamos, enquanto crianças e adultos. Imagina você, enquanto adulto, ser convidado para uma live agora. Então, começa agora a live. Você que está em casa aí do outro lado, como é que você ia fazer? Você ia falar, nossa, mas eu não me arrumei, nossa, mas o meu celular não tá bom. Enfim, não tenho bateria. Por isso que a rotina e a antecipação é importante, porque você dá condições da criança e do adulto se preparar e ele já faz esse caminho mentalmente. Você desenvolve outras áreas, planejamento, flexibilidade, você abrange tudo. Agora, rotina alimentar, Anderson, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar. Porque Sério? eu sou uma pessoa... porque eu fico em volta dos estudos, mas realmente tem tudo a ver. Agora que eu parei para pensar que você está falando que tem tudo a ver. Se você não tem rotina de horário de café da manhã, almoço e janta... A tendência de você comer mais, né? Você tá sempre beliscando, e beliscar não é ruim, depende do que você belisca, né? Mas quando você estabelece essa rotina de, café da manhã é tal hora, primeiro que você já está estruturando o seu dia, né? Bom, café da manhã é tal hora, que entre o café da manhã e o almoço, aí você pode colocar uma outra coisa do seu próprio planejamento diário que você vai fazer. Entre o almoço e a janta é um tempo muito longo, mas aí você coloca um lanchinho ali no meio, eu vou falar sobre isso também. Então acho que o primeiro ponto, né, é você estabelecer também uma rotina alimentar. Você vai falar disso depois sobre... Você já falou um pouco, né, sobre estabelecer rotina? Já. Mas estabelecer essa rotina alimentar também é muito importante. Outra coisa, envolver as crianças, seja na preparação do alimento, seja na preparação do ambiente que as pessoas vão comer. Por exemplo, pede para a criança, a gente está falando de criança, adolescente, mas pede para ele arrumar a mesa. Se é uma criança que ela ainda não manipula faca, essas coisas, pede para ela fazer uma salada, né? Colocar ali, lavar uma salada. Colocar a criança... Quando a criança participa da preparação, as chances dela comer aquilo com felicidade é muito maior, né? Porque ela fez aquilo, ela quer comer aquilo. É mesmo tanto que tem vários projetos de horta orgânica nas escolas que as crianças plantam e elas comem, comprovado, elas comem muito mais verduras. Por quê? Porque foram elas que plantaram, então elas querem comer aquilo que elas fizeram. Então, quando elas participam do processo de preparação, seja preparando a mesa, seja fazendo um suco, seja fazendo até a parte da comida mesmo. Tem vários adolescentes que já cozinham. Então, colocar ele nessa... E assim, além de você estar trabalhando um período junto com seu filho, com a sua filha, com o seu neto, com a sua neta, você está também estimulando como que eu posso dizer? A ajuda, né? A colaboração, vínculo afetivo e colaboração, né? Então, esse é um outro ponto. Pode comentar. Eu vou dar um exemplo do que você está falando, porque dentro da minha casa aqui a gente tem um pé de jabuticaba. De vez em quando eu ponho até no meu Instagram aí, porque eu acho ele lindo. E toda hora ele dá bastante jabuticaba. E aí uma criança um dia estava aqui em casa, e é uma criança que não come frutas. Olha, que difícil, né? E aí a gente estava com o pé carregadinho assim de jabuticaba. E eu falei, você não me ajuda a colher as frutas? Que tá cheio, enfim. E aí a criança falou pra mim assim, mas eu não gosto de fruta, eu não como fruta. Ele falou, vai sair aquela coisinha, sabe? E eu não gosto. Aí eu falei pra ele assim, não,
Eu falei, qualquer coisa você lava a mão, a torneira tá aqui do lado, você consegue subir, você consegue pegar mais para cima, eu não vou subir, enfim, dei um incentivo que ele precisava ali naquela hora. Ele começou a fazer a colheita, certo? Quando ele estava no meio da colheita, ele já acostumou com aquela aguinha que saía na mão, ele falou para mim assim, você sabe que tá me dando até vontade de comer? Aí a criança falou, eu falei, tá vendo? É que você nunca parou para pensar nisso. Aí a criança falou para mim assim, eu não vou comer hoje, mas da próxima vez eu vou experimentar, porque tá tão bonita, ele mostrava para mim, tá tão bonita essa fruta. Então eu acho que isso tem tudo a ver que você falou, de trazer a criança para esse processo, ou do alimento, ou da preparação, ou da própria compra. Agora não dá para ir no mercado, né, gente? Mas da própria compra. Então vai. Vai, porque eu vou entrando. Não, tem problema. A gente nem combinou, né? Não, gente, a gente não teve tempo nem de combinar a pauta. A gente se falou agora há pouquinho, porque tá puxado para todo mundo. Então, levar as crianças no supermercado, ela é na verdade, é uma faca de dois gumes, né? Porque se você não tem um hábito alimentar saudável, dificilmente a criança vai ter. Porque a criança é o reflexo do pai, da mãe ou das pessoas com quem ela convive, né? Então, às vezes eu vejo os meus alunos falando assim, mas meu filho não come isso. Eu pergunto, você come? Ah, não. Como você quer que a criança coma se você não come, né? Sim. O primeiro conselho, na verdade, o primeiro ensinamento, né? Isso é uma opinião pessoal minha, que a gente pode dar para a criança, é o exemplo. Se eu não dou o exemplo de comer fruta, dificilmente o meu filho vai comer fruta, né? Porque na minha casa não tem, porque eu não tenho o hábito. E aí, quando você fala de levar para o supermercado, tem um ponto positivo, não agora, porque agora a gente está falando de quarentena, então a minha dica agora é não levar a criança para o supermercado mesmo, porque provavelmente a criança, também, se ela não tem um hábito saudável, ela vai querer comprar salgadinho, vai querer comprar biscoito recheado, vai querer comprar um monte de produto industrializado que não é bom agora, mas se você é uma pessoa que tem um hábito alimentar, vamos dizer, saudável, você come legume, você come fruta, você come verdura, depois que passar essa quarentena, é uma boa oportunidade de você levar a criança para o supermercado com você e você explicar a importância daqueles alimentos, né? E aí você explicar e comprar aquilo, não só falar assim, a mandioca é boa, por causa disso, às vezes a pessoa nem sabe, né? Mas se ela der um Google antes lá, ela vai conseguir entender o que é. E para ela passar para a criança, falar, olha, a mandioca é boa, não sei o que, vou comprar para a gente experimentar. As chances da criança comer e entender que aquilo realmente é bom para ela é muito maior do que ela só chegar em casa, compra, ela não fazer parte do processo de escolha. Vamos comprar batata? Qual você quer comprar? Deixar a criança escolher, porque com certeza ela vai querer comer aquilo que ela escolheu, entendeu? E deixa eu te fazer uma pergunta. Como eu trabalho com muita criança que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, você sabe alguma relação que o açúcar tem com essa criança que é mais agitada? Porque o que eu percebo lá na minha clínica é assim, lá a gente disponibiliza, assim, tem água, tem café, a gente deixa umas bolachinhas e tem umas balinhas lá. O que eu percebo, quando a criança ingere muito açúcar, né, tem lá. Então, se ela de repente pegou 5, pegou 10 e a mãe não falou nada, ela fica com certeza mais agitada. Isso eu também percebi quando a minha filha era pequena. Agora, eu queria saber se você tem alguma notícia dessas para você falar sobre a relação do açúcar e a criança muito agitada, até com TDAH. Na verdade, o que o açúcar é, né? O açúcar ele é uma forma de carboidrato. O carboidrato é o que dá a energia, né? Então, eu tenho até um exemplo. Uma vez eu estava passando um Réveillon na praia e a filha dos meus amigos não comia doce assim, à vontade. Era bem regradinha. E aí a vizinha deu um algodão doce, que é açúcar puro, né? E ela comeu. Não, primeiro ela veio perguntar, papai, posso comer? Aí o pai, para não ficar sem graça, falou, pode. Ela comeu. Ela passou a noite inteira correndo para lá e para cá. Mas assim, parecia que ela estava possuída, correndo e dava volta na piscina e falava, vem me pegar, vem. Devia ter uns 3 anos. Por quê? Ela não tinha o hábito de comer açúcar, ingeriu muito açúcar, ainda concentrar de uma vez à noite. Então, assim, o que o açúcar faz? Ele vai dar energia para a pessoa. Aí não é para você botar uma água com açúcar, tomar e ir para academia. Não é isso que eu estou falando. Mas o açúcar na corrente sanguínea, ele vai disponibilizar isso. Vai disponibilizar energia para a criança. E acho que a criança... Eu tenho uma amiga que tem um filho que ele é autista. E
não cheguei a ler, mas eu mandei para ela um estudo falando sobre o carboidrato e o autismo, e tem uma relação, né? Uma dieta com baixo carboidrato auxilia tem uma no dieta processo. bem restrita, para quem... Eu já vi essa dieta, ela é bem restrita, com carboidrato, doces, e, enfim, parece que mexe bastante nessa parte de alimentação, que é para mudar algumas coisas lá na criança. Mas eu já vi crianças fazendo essa dieta, é muito sofrida, porque você sabe que não sei se vocês sabem todos, mas a criança com autismo, com transtorno do espectro, ela desenvolve preferências, e essas preferências, assim, eles têm dificuldade de mudar a rotina, dificuldade em introdução de novos alimentos. Enfim, se a criança gosta muito de comer arroz, se você vai deixando, ela vai optando pela própria cor do arroz, ela quer os outros alimentos. Então, por exemplo, só bolacha branca, todos os alimentos que são brancos, ela vai optando por esse. Por exemplo, tem uma bolacha que é igual, só é de chocolate. Mudou a cor, vai mudar o sabor, claro, mas pela cor ela já não quer mais. Então, essa dieta eu já vi fazendo, e eu sei que ela é muito sofrida por conta disso, que eles têm essa dificuldade de quebrar a rotina, eles não gostam de sair desse localzinho que eles estão. Isso é muito ruim, tanto para o transtorno quanto para qualquer outra criança. Não precisa ter um transtorno do espectro aí para a gente manter só um tipo de alimento, você sabe disso, né, Anderson? Imagina uma criança que só come um tipo de alimento ou uma cor de alimento. Sim. Então, é muito ruim mesmo. Um trabalho para essas crianças é um trabalho multidisciplinar, com certeza, né? É bem difícil você levar uma criança dessa no nutricionista se ele não tiver a especialização nesse tipo de atendimento. Aliás, é um bom campo para você, viu? Já vou te adiantar, Anderson, que é um excelente campo aí para você entrar, porque a gente carece de profissionais aí nessa área, especializados nessa área de nutrição para essas crianças. Eu tenho muitas opções para eu decidir para onde que eu vou. São idosos também, tem poucas pessoas que cuidam, que falam, né, sobre idosos. Tem assim, né, a gente consegue, tem um leque enorme, né, ou a gente se especializa, ou a gente fica geral, muitas coisas para decidir. Eu ainda não parei, sentei e falei, é isso que eu quero fazer. Por enquanto eu descobri que eu gosto de comportamento humano. Aí você pode falar, por que você não fez psicologia? Porque acho que eu descobri isso agora e não vou fazer psicologia, não. Eu vou tentar tratar isso na sua área aí, vai. Você vai isso daí. Uma outra coisa, né? Isso é para os pais e para os filhos. Se você não tem o hábito de comer fruta, comece a comer fruta. Pelo menos 2 frutas por dia. Pelo menos. Se você come 0 frutas por dia, começa comendo uma. Acostumou comendo uma. Qualquer fruta, porque eu vejo que a maioria das famílias assim ofertam banana e maçã, banana e maçã, banana e maçã. Então, a gente tem uma preferência. A gente entra no âmbito financeiro às vezes, né? Se a pessoa ela só tem condições de comprar aquela fruta, é melhor ela comprar aquela fruta do que ela comprar o biscoito recheado, por exemplo. Então, assim, quanto mais você conseguir... Quando a criança é pequena, ela está ainda tendo a introdução alimentar, a ideia é que você dê alimentos de diversos, né? Vários tipos de fruta, vários tipos de legumes, para que ela sinta o sabor daquelas diferentes, né? Tipos de alimento. Agora, depois que está já 7, 8 anos... É bom assim, gosto de banana. Bom, é melhor comer banana do que não comer nenhuma fruta, né? E aí, pelo menos 2 frutas por dia, né? 3 seria perfeito, mas poucas pessoas que eu conheço que comem 3 frutas por dia. E não tô falando comer banana. E o ideal seria o quê? Entre as refeições? Sim. Entre o café da manhã e o almoço, entre o lanche, o almoço e o jantar. Só que quem que vai falar qual a fruta, ou quem que vai falar quanto de fruta tem que comer? Eu tô vendo a minha vizinha entrou, eu falei pra ela, isso aí, viu, Cida? Você vai comer 3 frutas agora, eu vou ficar no seu pé. E quem que vai falar tudo isso pra você é um nutricionista. Eu não posso falar, come uma banana, come uma maçã e come uma pera, né? Porque você precisa conhecer o contexto geral de toda a sua vida, de toda a sua rotina, para que aí, em cima disso, né,
oriente qual que é a melhor estratégia. Não existe a dieta da vizinha não vai funcionar para você. Isso as pessoas não entendem. As pessoas, às vezes, eu conheço gente que paga um nutricionista para ir e divide a dieta em 3, 4 pessoas. Não vai funcionar, gente. As chances de funcionar são muito pequenas. Então, mais uma dica insira a fruta na sua rotina alimentar. Na alimentação. Tá. Se você não come fruta, essa é a hora de você começar a comer e aproveitar esse momento, né? E assim, a gente tá mais em casa. Não compra muitas coisas, muitas frutas. Por quê? Porque vai estragar, né? Sei lá, vai no supermercado. Se você faz supermercado semanalmente, eu faço semanalmente aqui em casa, não faço mensal. Numa semana, compra 2 tipos de fruta. Na outra semana, compra outros 2 tipos de fruta. Para ir diversificando e para ir também se acostumando, né? Eu acho que essa é uma dica muito importante. E a hora é agora. Se você não come fruta porque não consigo levar fruta para o trabalho, se você está em casa... A hora é agora. Não tem desculpa. Eu faço mercado mensalmente. Agora mensalmente. Antes eu fazia semanalmente. Quando aconteceu essa história aí toda da quarentena, eu falei, não, gente, deixa eu ir. Eu quero comprar porque eu vou evitar de sair. E aí eu comecei. E aí chegou uma semana, quem tá aí me assistindo ou quem vai assistir depois, que aí eu tava até falando com umas crianças que eu tava atendendo online, que falaram, eu vou comer mais fruta. Eu falei, gente, eu tô sem fruta em casa. Porque chegou uma hora, quem faz mensal, acontece isso. Você não consegue comprar fruta pro mês inteiro. E aí eu vi que esse esquema meu não ia funcionar de fazer supermercado mensal, porque eu ia acabar ficando sem fruta no meio do caminho. É verdade. Uma outra dica muito, muito importante, né? Eu sempre falo para minha mãe isso. Tente ou opte por frutas ou legumes da época, porque elas sempre vão estar mais baratas. Não adianta você querer comprar morango quando não é época de morango. Pode até ter no supermercado, mas você vai pagar 3 vezes o preço do que ele é. Isso é verdade. Então, assim, não é época de batata doce, por exemplo. Compra mandioquinha, compra batata normal. Se adapte para que você economize dinheiro também, né? Vou comprar banana, tem um ano inteiro. Banana dificilmente, mas, por exemplo, tomate. O tomate chegou a bater R$12 o quilo, né? É verdade. Não compra tomate, compra outro legume, né? Faz uma troca do alimento que vai manter ainda a propriedade nutricional boa e você não vai estar gastando mais por isso. Uma outra dica. Procure por alimentos da época, né? Muito bacana. Eu vou mandar um beijo para a Lu. A Lu entrou, a Lu, minha amiga. Lu, essa pauta é pra gente. Essa pauta é pra gente. Aí tá falando de rotina alimentar. Eu só faço rotina de escola. Olha lá. Então, acho que assim, eu vou colocar... Já tá aqui, tá? No meu caderno. Eu já vou colocar a rotina alimentar, porque eu vou me organizar para fazer bonitinho agora. Não tem só rotina de estudos. Olha, uma outra coisa que agora as pessoas vão ficar felizes. Não precisa evitar de ter um doce. Não precisa. Primeiro, tudo que a gente restringe... Ô, Anderson, e a Páscoa? E a Páscoa que teve um monte de ovo de Páscoa? Nossa Senhora, graças a Deus acabou o ovo de Páscoa nessa casa. Por quê? Porque às vezes a criança gosta de doce e não é errado gostar de doce. O errado é você comer muito doce de uma vez só. Então, assim, você colocar ali durante o seu planejamento alimentar um doce entre as refeições, um doce de sobremesa por dia, não tem problema. Não vai colocar 1 quilo de sorvete, não vai colocar 10 paçoquinhas, não vai colocar uma barra de chocolate. Mas assim, como pai, como mãe, como vovô, como responsável, é o que? É você fracionar isso. Você, tanto para a sua vida pessoal, quanto para a vida dos seus filhos, dos seus netos ou das crianças que moram junto com você. Quando você fraciona, você não deixa de consumir aquilo, porque o princípio da compulsão parte da restrição. Eu não sou a favor de dieta restritiva, a não ser que você esteja doente e que você precise fazer. Sim. Mas para você alcançar um objetivo de qualidade de vida, eu não sou. Esse é minha opinião pessoal. Tem profissionais que pensam diferente. E tem ciência para os dois. Eu acho que quando você restringe, você
está muito mais perto de você gerar uma compulsão lá na frente do que você atingir o objetivo. Então, assim, restringe. Se você come 10 barras de chocolate, estou exagerando, 10 barras de chocolate todos os dias, estou exagerando mesmo. Eu não vou falar para você, para de comer as 10. Eu falo assim, ó, amanhã você vai começar a comer 9. Depois que você comer 9, ficou legal, vamos diminuir para 8. Até chegar num ponto que o chocolate não vai fazer falta na sua vida. Esse é o meu pensamento como profissional. Tem pessoas que pensam diferente e eu respeito, né? Eu acho que dessa forma funciona mais do que eu falar assim, ó, Juliane, o que você gosta muito de comer que você acha que é errado? Ai, eu adoro. Tá online aí, fábrica de salgados, gente. Eu adoro coxinha. E sabe, quer ver quando eu me perco na dieta? Porque eu faço dieta, assim, praticamente o ano inteiro. Sabe quando eu me perco na dieta? Quando eu passo na frente e vejo uma coxinha fritinha na hora, assim, tchan, estalando. O que eu penso, Anderson? Eu já comi mesmo. Eu vou tomar uma coca, porque essa coxinha pede a coca. E aí eu penso, agora eu vou comer o brigadeiro. E aí, ó, Anderson, eu vou nessa bola de... Tem gente mandando coração, né? Vocês fazem isso. Aí eu vou nessa bola de neve, porque eu acho que uma coisa vai puxando a outra, mas eu sei que não. Mas na minha cabeça vai. Restrição, ela vai... Se eu falar assim, eu falo, Juliane, nunca mais, você não vai comer mais coxinha. Você vai ficar um tempo sem comer coxinha. Aí quando você passa, você vai passar na frente... Eu vou mentir pra você. Não, você vai passar na frente digamos, você passa na frente lá da loja, e aí você olha e fala, não vou comer, porque eu não posso. Não vou comer por... No terceiro dia, você vai falar, que não posso o quê? E aí você vai comer 5 coxinhas ao invés de comer uma. Tá entendendo o ponto onde eu quero chegar? Não, mas é isso que acontece. Deixa eu aproveitar que você entrou nessa história de dieta. Tem aquela dieta que tira todo o carboidrato. E dessa aí eu já fiz e eu sofri. E aí eu me perdi, o que eu falei pra você da coxinha, foi quando eu fiz essa aí. Mas também foi a dieta que eu mais perdi peso. E perdi assim, ó, rápido, porque você não tem carboidrato. Então era grelhado, salada. Era uma doideira lá que eu fazia. Essa dieta, a gente pode fazer por muito tempo, faz pouco tempo. Como é que funciona essa dieta aí? Eu não sei qual foi a dieta que você fez. Assim, a dieta... Era zero carboidrato. Era zero carboidrato. As pessoas, elas confundem muito o low carb, que é baixo carboidrato, com no carb. Para todos os processos fisiológicos do nosso corpo, a gente precisa de carboidrato e água. Quando você faz uma dieta que ela é pobre ou zero carboidrato, o peso, ela tem muita diferença entre você perder peso e você emagrecer. Eu falei isso numa live que eu fiz semana passada com a minha amiga Jaqueline. Porque você emagrecer significa que você está perdendo massa gorda do seu corpo, a gordura. Você perder peso, pode ser que você esteja perdendo massa muscular. Isso não é legal. Então, talvez na balança deu resultado, mas na sua composição corporal, você tem gordura e não, você está perdendo músculo. Por isso que você sobe na balança e está se sentindo mais leve. Mas, na verdade, você não está mais leve. Você está só perdendo músculo que pesa mais do que gordura, né? Porque ele ocupa um espaço menor. 1 quilo de gordura ocupa um espaço muito maior do que 1 quilo de músculo. O quilo é o mesmo, mas o espaço no corpo que ele ocupa é diferente. Então, assim, essas dietas, eu não concordo com uma dieta no carb. É muito restritiva. Sim, e aí, deixa eu te perguntar das crianças, porque eu vejo muita criança hoje em dia que está muito acima do peso do que deveria estar, né? E aí, eu queria saber de você. Você também tem essa percepção de que tem muita criança acima do peso? E como é que a gente pode ensinar para essas crianças, enquanto pais, enfim, enquanto professores, profissionais que estão aí do outro lado assistindo, qual é a sua dica para que os pais abordem esse assunto com essas crianças que estão muito acima do peso? Às vezes a mãe e o pai nem são, tá? Eu já peguei casos assim, que a mãe e o pai eram super fitness e a criança descambava lá nos doces, enfim, achava esconderijo da bolacha, comia na escola, entregava. Eu já vi, gente, criança entregando lanche saudável para outra e trocando, sabe? Fazendo troca de lanche. E a mãe jurando que estava comendo saudável lá. Bom, a gente parte do pressuposto do seguinte: se não tem na sua casa, você não come. Certo? Sim, certo. Então, assim, por exemplo, estou com vontade de comer doce. Se eu não tenho na minha casa, o que eu vou fazer? Eu vou sair, como doce e volto. Acabou. Se eu tenho na minha casa um pote de Nutella, por mais que eu fale não vou comer, o pote está aqui. Amanhã eu acordo chateado e acho que a Nutella vai me confortar, eu vou lá e vou comer a Nutella. Entendeu? Então, assim, uma dica
se você quer que o seu filho, ou sua filha, ou você, ou sua esposa, ou teu marido pare de comer essas coisas, não tem em casa. Não compre, né? Quando tiver vontade, sai, compra uma unidade e volta e come ali todo mundo junto e acabou. Isso acho que é uma dica infalível. Sim. Se você não tem na sua porque casa, se não você não vai tem em comer. casa, e a criança que troca lanche, a gente faz o que com ela? Aí, por exemplo, na escola, aqui, a realidade de uma escola pública, eles não podem trazer lanche para a escola. Só pode trazer lanche as crianças que têm alguma intolerância ou têm autorização para levar lanche para a escola. Então, eles não podem entrar na escola com salgadinho, com biscoito recheado, nada. E aí, quando entra, por exemplo, os meus alunos, quando eu vejo eles, aí leva tomate cereja, leva uma fruta, leva, né, porque a mãe manda essas coisas para eles na escola. Então, eu não tenho esse problema de levar essas besteiras e trocar lanche. E tem a merenda da escola. Porque, assim, gosto de se gostar ou se não gostar é pessoal, mas ela não é uma merenda ruim. Assim, nutritivamente falando, nutricionalmente falando, ela não é uma merenda ruim. Agora vai do tempero, de quem faz e tal. Então, assim, mas escola, tem um nutricionista por trás, né? Sim, sim. E às vezes o nutricionista ele não tem nem o poder de fazer o cardápio do jeito que ele quer, porque ele precisa da verba da prefeitura para ele. Você acha que o nutricionista não ia querer colocar batata doce, não ia querer colocar mandioquinha? Às vezes a verba não dá para comprar isso, então eles não compram. Né? Peixe, isso às vezes tem, mas assim, não é a realidade de Barueri, né? Barueri não é uma cidade rica, então a merenda não é ruim aqui. Tô falando tipo de cardápio, né? O cardápio não é ruim. Agora, se as funcionárias da cozinha perdem a mão no tempero, é uma outra história. Mas os gêneros alimentícios escolhidos para o cardápio não é ruim, não. Não, eu vivo essa realidade, mas na escola particular, que é onde acontecem essas trocas, eu acho que vale a pena pensar numa conscientização mesmo, né, da criança, porque não adianta também mandar um lanche saudável, eu já vi várias vezes. Um lanchinho super tomate cereja, sabe, uvinha, e aí tem o outro que traz o biscoito recheado e as crianças acabam trocando. Eu acho que vale investir mesmo na conscientização dos pais, né, porque se tem uma mãe que tá mandando tomate cereja e uva, por que a outra está mandando bolacha recheada e todinho, enfim, essas coisas. Mas acho que vale a pena investir tanto na reunião de pais, ou mesmo no informativo, falando para que possam trazer. Tem escola, inclusive, que proíbe alguns alimentos, tipo salgadinho, já que não tem outro jeito, gente. Se a pessoa não tem noção, né? Porque se uma criança abre um salgadinho no meio do intervalo, você não acha que Você não acha que aquela que está lá com tomatinho cereja vai falar, eu quero meu tomatinho cereja. Então eu acho que tem escola que até lança mão disso, de proibir mesmo, para poder manter uma alimentação pelo menos razoavelmente saudável. Mas não é o ideal proibir, né? Era o ideal que todos os pais tivessem esse movimento de saber, poxa, se um está levando uma comida saudável, por que eu vou mandar esse tipo de alimento? Conscientização, né? A gente espera que as pessoas se conscientizem. É verdade. Então, uma outra coisa que as pessoas, né, que a gente, como família, a gente tem que colocar, ou tem não, né, mas que a gente poderia colocar na rotina, depois da alimentação, é a atividade física, a prática de atividade física. Então, para você que sempre falava assim, não tenho tempo, trabalho pra caramba, chego em casa cansado e tal, agora você não sai de casa. Você tá em casa, então você não tem a desculpa de chegar em casa cansado. O dia pode ser cansativo, porque toda adaptação da nova rotina, né, traz um cansaço mental. Nosso cérebro não gosta de mudança, ele gosta de ficar na zona de conforto. Quando você quer mudar, ele fala, não, vamos ficar aqui de boa, não vamos mudar não. Então, assim, a OMS... Pode falar. Eu sempre falo isso, que o nosso cérebro, ele foge do sofrimento, tá, gente? O cérebro é uma coisinha muito esperta que tá lá, e ele quer aquilo que te dá prazer. Se ele não vai te dar prazer, o cérebro, fala isso, você não vai fazer não. Então, você faz uma vez, você faz duas, mas na terceira vez o cérebro te bloqueia e você não vai fazer mesmo. Então, você tem que alguma coisa que te dê prazer. Na alimentação, então, faça. Se é coxinha, tem a coxinha de jaca que eu já vi, tem a coxinha de batata doce, então eu tô tentando, tá? Mas assim, se você comer uma coxinha na sua semana, não vai acabar com a sua vida, entendeu? Esse é o ponto. Não vai destruir a sua dieta porque você comeu uma coxinha. O que é o seu cérebro, o nosso cérebro, ele fala o que pra gente? Você comeu uma coxinha.
toma uma coca também, come um brigadeiro de sobremesa, entendeu? Aí esse é o problema, não é você comer a coxinha. Você comeu a coxinha e depois voltou, é aquele tal negócio, você caiu e levantou, toca o barco, Beleza. Vambora, segue. Agora, se você cair e falar, agora já era, não quero mais. Deitou na lama e fez assim e acabou. Peppa Pig lá, ficou pulando lá na... É então, verdade, assim, acabou, não tem jeito. Colocar atividade física na rotina. A OMS, ela recomenda que a gente faça pelo menos 30 minutos de atividade física por dia. Se você fizer 15, você faz 0. Né? Hoje você faz 0. Você, que eu digo, para quem se encaixa no perfil, você faz 0 minutos de atividade física. Se você começar fazendo 10, já é mais que 0. Depois, se você 10 foi legal, vamos fazer 15. Né? Dentro de casa, você não faz atividade, tô dentro de casa, minha casa é pequena. Anda da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, anda do quarto para a sala. Assim, fica 10 minutos andando dentro de casa. Você está movimentando o seu corpo, você não está sentado na frente da televisão, só assistindo jornal, falando só de desgraça, só mexendo com a tua cabeça e te deixando deprimido. Você está movimentando o seu corpo. Com as crianças em casa, aí isso pode se tornar mais difícil. Por quê? Porque eu tenho 2, 3, 4 filhos em casa. Como que eu vou fazer? Ótimo! A gente tem a tecnologia para usar a favor da gente. Tem vários canais no YouTube de atividade física para fazer pais e filhos. A minha amiga, ela falou para mim que tem um que chama Yoga com as Crianças. Eu acho que o professor se veste de super-herói. Cada aula é um super-herói diferente. E aí ele faz a aula de yoga lá com a criança. Então as crianças veem aquilo, elas sentem o desejo de fazer. Para quem tem elas se identificam, em primeiro lugar, elas se identificam, né? Sim. É uma pessoa que é uma referência que eles conhecem. Então por que não fazer? E para quem tem o videogame, mas o videogame tem lá o Nintendo Wii, tem o Kinect do Xbox, o do PlayStation eu não sei o nome, mas quer jogar videogame? Bota aquele jogo que você tem que se movimentar, né? Bota o jogo lá, o Just Dance, de dança para quem gosta de dança, bota jogo de boliche, você vai estar se movimentando. É uma forma de você passar um tempo entre pais, filhos ou responsáveis e filhos, tá se divertindo e também tá praticando atividade física. É um mix, né? Um mix que você consegue juntar e fazer tudo junto e assim, pro bem, né? Pra uma coisa boa. E aí eu vou entrar na história que você falou, da tecnologia, da TV, enfim, e dos noticiários. Então, assim, se a gente, enquanto adulto, tá difícil pra gente escutar, e aí eu quero falar pra você que é pai, e se não tem pai aqui que tá me escutando, vocês depois podem transmitir essa mensagem. Se você é pai, se você é mãe, tá difícil pra você escutar tudo que tá acontecendo na TV, 1000 mortes não sei aonde, agora tá morrendo não sei quantas pessoas no Amazonas, é política. Se para você, enquanto adulto, tá complicado, que você tem que chegar ao ponto de desligar a sua TV e sair, falar assim, não, eu vou dar uma volta aqui na sacada de casa que eu tenho, né? Eu vou descer aqui na parte de baixo do meu condomínio, eu vou sair aqui na minha garagem. Vocês imaginam para uma criança que não tem capacidade, não tem estrutura emocional para lidar com tudo isso? O que eu mais ouço das famílias hoje, nos atendimentos. Eu quero falar com você antes. Por quê? Não, então, porque minha filha teve um sonho, meu filho se trancou no quarto, porque ele tá achando que eu vou morrer, que o pai vai morrer, que a avó vai morrer, e ainda estão privados de ver os parentes, né? Então, assim, realmente não passe muito tempo na frente da TV vendo esses programas. Talvez seja uma coisa do seu interesse que é adulto, que quer acompanhar lá a política, quer acompanhar como é que está a evolução do coronavírus, mas assim, se a gente está confinado e está em família, não dá para ficar vendo isso o tempo todo. Acesse o site, coloca lá em algum programa que dá para a família inteira assistir, que é um programa mais para cima, sabe? Porque a criança não tem estrutura emocional, isso vai refletir na parte do sono, vai refletir no aprendizado, vai refletir na vida dela. A gente não passou enquanto isso quando era pequeno, né? E a nossa vida já está uma bagunça. A gente teve, assim, uma vida perto do que a gente está vivendo, que as crianças estão vivendo hoje, extremamente estruturada. Por pior que tenha sido a sua vida ou a minha. Mas a criança que está vivendo tudo isso, gente, privada e ainda com conteúdo online das escolas que estão chegando. Outra coisa que eu vou aproveitar, Anderson, para falar,
que eu vi até numa postagem lá do Alpha Mães, sobre a importância de você verificar o celular da sua filha, do seu filho, ou notebook, enfim. A minha opinião pessoal e de profissional é a seguinte: se você está dando um celular para uma menina ou para um menino que tem 8, 9, 10, 11, 12, 17 anos, você é responsável por esse aparelho. Tem muito adolescente, pré-adolescente, até criança que fala, é a minha privacidade. Não, não é a sua privacidade. Você não sabe o que você está fazendo, você não sabe quem está do outro lado da tela, né? E tem até um estudo que foi feito nos Estados Unidos que é assim, quando uma menina de 12 e um menino de 11, 12 anos, 9 anos entra, demora 1 minuto e 30 para um pedófilo mandar mensagem para ela. Caramba. Ou para ele. Então, assim, você não sabe quem está do outro lado da tela. Então, você tem que pegar, você tem que pedir o celular, ou você não peça, você pega o celular, você fala, me dá licença, que eu preciso ver, confira as mensagens, principalmente no Instagram, ali no direct, tá? Então, assim, entra lá, vê a mensagem arquivada, você tem que fazer a varredura, o filho é seu, né? Não vai esperar a escola dar uma bomba e a escola te avisar disso, porque já aconteceu isso dentro da escola. Da criança falar isso dentro da escola, que tinha uma pessoa perseguindo, tinha uma pessoa mandando mensagem, que falou que ia pegar a mãe, que ia pegar pai, enfim, que é uma mentira, né? Que era só um jeito de conseguir aquilo que queria, que era foto. Então, a criança fica extremamente ameaçada, por isso que você, pai e mãe, pega. Minha filha agora, gente, tem 18 anos, mas ela sabe que eu fazia assim no celular. Pegava, porque não queria dar, né? Que adolescente quer dar o celular na mão da mãe? Nenhum! E aí eu já aproveitava e já via se as conversas estavam de acordo, se não estavam, quando eu via que estava beirando uma coisa meio estranha, eu já falava, opa, pera lá, eu vou precisar mandar mensagem para esse menino? Então, assim, peguem o celular dos seus filhos, o notebook e dá aquela conferida e que seu filho aprenda. Eu vou fazer isso sim, a minha mãe vai fazer, minha mãe é doida, hein? Fala assim, minha mãe é doida, você nem me manda essas coisas que minha mãe não gosta, a minha já fala. Porque você é responsável pelo seu filho. Tem pergunta aí, Anderson? Que dicas pode dar para ajudar nesse momento de homeschooling? Primeiro é não deixar as crianças loucas, porque assim, as escolas estão mandando um excesso de tarefas. À medida que a escola não consegue dar o conteúdo, a escola transferiu esse conteúdo todo para a criança, principalmente fundamental. Então, assim, não veja qual é a capacidade do seu filho de fazer tudo aquilo online. Se você não consegue fazer, se seu filho é uma criança que suporta ficar 4 horas, porque agora as escolas estão dando aula online, tá? Então começa às 7 e pouco e vai até 12h40. Se seu filho é uma criança que não suporta ficar mais de 2 horas na frente do aparelho, eu fico com dor de cabeça. Eu, adulta, fico com dor de cabeça. Quando eu faço um atendimento atrás do outro online, eu tenho dor de cabeça, eu tenho que parar. Então, se seu filho não suporta, vale a pena você entrar em contato com a escola e avisar, olha, o tempo de permanência que meu filho consegue, eu já observei, é assim, duas aulas no máximo, ele não está conseguindo ficar mais de 2 horas sentado na frente do computador. Organiza essas tarefas, tenta ver como é que a escola pode fazer. Se meu filho não vai conseguir fazer o período todo, agora, se ele está conseguindo, excelente. Está conseguindo, você está dando suporte, aí vocês ficam lá, assim, dando todo o suporte para o filho. Agora, o problema é se não está conseguindo e não está aprendendo o que deveria aprender, né? Eu acho que em um momento de pandemia, as escolas estão se adaptando do jeito que elas conseguem. E a gente sabe que não é o melhor jeito, porque isso não foi planejado antes. Isso foi aquela história lá, para quem acompanhou no começo. A live é agora. Você está pronta, não está pronta, tem bateria, não tem bateria. Foi isso que aconteceu com a escola. Agora é a distância, é EAD. E aí as escolas estão se adaptando. Aí é justo com o seu filho ou com a sua filha que está nesse momento de aprendizagem, cada hora é uma coisa? Não, eu acho que a escola que deu férias no mês de abril foi muito prudente, porque pensou, eu vou dar férias agora, eu vou me organizar para ver como é que isso tudo vai ser daqui para frente e não vou jogar, porque teve escola que continuou jogando, que não deu férias, e que foi fazendo do jeito que dava, o pessoal entrava na plataforma, caía, enfim, mandou trabalho, as crianças não conseguiam entregar a tempo, e os pais estão enlouquecendo em casa. Se eu estiver falando alguma bobagem aí, quem é pai e mãe aí, fala se vocês não estão enlouquecendo. Como eu divido meu celular com 4 crianças após chegar do trabalho? Tá vendo o que eu tô falando? Porque, olha, um celular, que aí você tem outros filhos que estão fazendo tarefas, como é que você vai dar conta de tudo isso?
Então, por isso que eu falei para vocês, gente, a escola não se organizou para fazer isso. A escola está fazendo da forma que ela consegue fazer. Isso significa que é o melhor jeito? Não é o melhor jeito. Isso significa que a escola é ruim? A escola não é ruim, a escola só não consegue se planejar dessa forma, ainda. Por isso que eu volto a falar, a escola que deu férias e pensou em planejar isso, para mim, enquanto profissional, foi a escola mais prudente. Porque, veja bem, à medida que você sabe que você tem um compromisso, você precisa se planejar, que envolvem outras pessoas, que você é responsável, aí que seu planejamento precisa dobrar, porque muita coisa depende de você. Então, eu espero que se a escola não deu férias aí no mês de abril, que dê agora em maio, e a escola consiga produzir o material, enfim, entregar um material que possa fazer. Eu, particularmente, não sei como é que esse ano vai andar do ponto de vista da aprendizagem, mas eu vejo que os pais estão tentando de tudo para que os filhos não percam. Eu acho que o importante nesse momento é a gente manter a sanidade mental e se manter vivo. Aqui e a eles aprendizagem não pode deixar de acontecer também. Aqui eles deram, pelo menos na escola que eu trabalho, eles deram a opção para quem não tinha como acessar. Algumas atividades foram impressas e aí o pai vinha na escola, retirava essa atividade e levava para casa, para os filhos fazerem. Não sei qual foi a aderência, porque isso fica com os coordenadores, né? Não fica com a gente. Mas essa pergunta do celular, ela é bem, né? Você pega uma família que tem um celular e 4 crianças, fica bem difícil de fazer isso. Por mais que planeje, né? Por mais que você planeje, de tal a tal hora um vai usar, de tal a tal hora outro vai usar, mas mesmo assim fica mais complicado. E outra, é uma mãe que está preocupada, mas você não sabe o que tem no celular, se tem vírus, se tem alguma coisa que a criança não pode ver, se tem alguma foto. Então, assim, eu me preocupo com qual aparelho está sendo disponibilizado para essa criança, porque é muito fácil você chegar da escola e falar assim, então, a aula está lá não sei aonde, assista. Aquilo que eu falei, quem está do outro lado? Então, essa é uma pergunta que vocês têm que prestar atenção. Deixa eu ver quem falou. Eu tenho uma, CVL, eu ia perguntar uma coisa para você. Porque de tudo que você está falando da pressão, né? Do que todo mundo tá vivendo a pressão, né? Tanto os pais, quanto as crianças, quanto os professores, quanto todo mundo. Muitos, né? Ou digo, a grande maioria dos pais de baixa renda, eles não têm um conhecimento. E aí, como que eles ajudam os filhos para fazer as tarefas da escola, entendeu? Entendeu a minha pergunta? Entendi. Tem mãe, por exemplo, tem pai, ou tem vó que cuida que não sabe ler. Como é que faz? Essa é uma dificuldade. Então, aí a gente entra no mesmo assunto. Como é que a gente entrega um celular que não sabe o que tem dentro? Como é que você disponibiliza isso para uma criança, às vezes, de 6 anos para fazer tarefa dentro do celular? Como é que essa avó, essa mãe, enfim, essa família que não consegue, que saiu da escola por dificuldades, agora precisa ajudar o filho? Então, são coisas que acho que a escola não conseguiu pensar como um todo e só falou assim, precisa fazer? Então vamos fazer. Mas não é assim que dá para fazer. E outra coisa que eu quero falar para vocês, a criança que tem transtornos de aprendizagem ou transtornos que envolvem a aprendizagem, esse período de quarentena, a gente deixar de fazer os atendimentos, por isso que eu falei, atendimento online. A gente deixar de fazer o atendimento online, eu perco um tempo com ela, de tudo que ela já conseguiu avançar nesse período que ela está em terapia, em tratamento, e aí eu regrido tudo. Então, assim, a escola precisa continuar com o seu papel, mas precisa avaliar cada caso. Eu sei que é difícil, mas o professor tem um contato melhor com essa família, ele pode falar, olha, essa família é assim, essa família é mais assado. A gente sabe que o professor já é sobrecarregado, o salário é baixo, a gente sabe de tudo. Eu sou professora, para quem não sabe, de educação infantil. Eu não falei da minha formação, mas eu sei o que vocês estão falando. E, assim, sobrecarregar o professor também não é uma boa ideia nessa hora, porque o professor também nunca deu aula online. O professor nunca preparou material EAD. O professor não sabe como fazer. Então, assim, a gente está se eu corro para cá, eu me perco. Se eu corro para lá, eu vou para um lugar que eu nunca fui. Acho que o melhor enquanto família, dentro de casa, a criança tem vários aprendizados. Né? Conviver em família, aquilo que você falou. A própria organização de uma mesa. O que envolve a organização de uma mesa? Quantas pessoas tem?
Quantos talheres eu preciso? Quantas facas eu preciso? A gente trabalha matemática, a gente trabalha um monte de coisa, só que não é da forma formal, não é escrito. Mas você, enquanto pai, você, enquanto mãe, pode trabalhar isso. Então, a criança não é que ela está parada, não está fazendo nada, né? Então, a gente está trabalhando várias coisas com a criança enquanto está em casa. Agora, que a escola vai se modificar, que a escola vai voltar diferente, ela vai. Ela vai porque ela tem 200 anos, né? É o mesmo ensino há 200 anos. Então, talvez, assim, a gente passe por uma transformação na educação por conta da pandemia que a gente vive. A gente está quase 1 hora. Você vai querer continuar esse bate-papo ou a gente encerra agora? Vamos só responder a pergunta? Tá. Não sei nem se é pergunta. Vê se você consegue ler aí, Anderson. Deixa eu ver. Já enlouqueci hoje... Já enlouqueci. Hoje não. Hoje não mais. Não. Fizemos uma rotina escolar e fazemos o que está dentro da capacidade dos meus filhos e da minha capacidade também. Eles têm aprendido muito com as atividades do dia a dia. É isso mesmo, né? Viu? Eu falei, gente, sem querer, eu não tinha nem lido. Eu falei sem querer, porque a atividade do dia a dia já traz muita coisa para a criança de aprendizado. E é isso que eu falei, ver o que vocês conseguem fazer e informe a escola. Eu acho que o importante é vocês estarem documentados. Eu, enquanto psicopedagoga, bato nessa tecla. Precisa documentar. Via e-mail, via protocolo. A advogada que eu fiz live semana passada falou que dá para mandar um telegrama. Porque aí você está documentado. Você fala, olha, eu falei, eu avisei, eu informei que dessa forma não estava funcionando para mim. Tá bom? Você tem mais alguma pergunta aí, Anderson? Eu? Que você quer... Acho que se a gente ficasse aqui, o pessoal ia perguntar um monte de coisa, né? Eu acho que o recado final estabeleça uma rotina, tanto de alimentar, quanto de tarefas escolares, quanto de atividade física. E aí agora é um conselho meu. O que o seu filho está passando hoje, né? Você e o seu filho, o que ele vai perder na escola, ele pode recuperar. Agora, o trauma ou a saúde mental dele, isso vai ficar marcado para ele para sempre. Então, assim, não é que deixe de fazer as coisas da escola. Não, faça, mas não tenha uma cobrança exagerada nisso. Porque, assim, todo mundo tá passando por isso e você que é adulto já tá sofrendo, a criança também tá sofrendo. Com certeza. Não dá para ser dessa forma. Eu acho que o meio termo ali, a linha do meio, eu falo que a linha do meio é a melhor, nem 8, nem 80. Então, faça o que vocês têm capacidade, enfim, que vai dar tudo certo. É um período difícil que a gente está vivendo, mas a gente tem fé. Rotina alimentar, agora, eu sei, rotina de estudos, você com uma rotina de exercício, eu acho que... E outra, o que vai ficar para as crianças desse período são as memórias afetivas, sejam elas boas ou ruins. Quem vai decidir se vai ficar uma memória afetiva ruim na vida do seu filho é você, enquanto pai, enquanto mãe. E eu acho que a gente está caminhando também para uma escola híbrida, né? EAD com presencial. Eu acho que toda essa pandemia está trazendo à tona essa ideia de que, será que funciona? Será que não funciona? Claro que a gente vai esbarrar em vários, né, problemas, até porque vai ser uma coisa nova. E tudo que é novo, o protótipo sempre precisa de ajustes, né? Mas essa é uma visão que eu tenho, de que a escola, não vai ser assim, amanhã vai virar híbrida de uma hora para outra, mas eu acho que vão começar a ter um olho pro ensino à distância um pouco melhor. Isso que a gente está fazendo agora. Se fosse há 3 meses atrás, provavelmente poucas pessoas iam parar para assistir, para ouvir isso. Hoje não, hoje as pessoas... Eu acho que nessa quarentena aqui, eu já devo ter feito uns 10 cursos online. Preciso fazer curso porque preciso de certificado, mas assim, para aprendizagem também. Então, eu sou uma pessoa que eu preciso do professor falando para eu aprender, para eu escrever junto. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu estou assistindo uma aula online, eu tenho que sentar, pegar um caderno e assistir como se fosse o professor falando para mim, entendeu? Essa é uma forma que eu estou aprendendo. Eu preciso escrever, eu preciso escrever para que eu consiga me organizar, mas tem gente que não precisa, só de ouvir já tá ok. Sim. Aproveitando sobre as escolas, o governo de São Paulo colocou aí que provavelmente o ensino volte a partir de julho, gente. E volte, é isso que você falou da escola híbrida, por isso que eu tô falando isso. A partir de julho e volte ainda, eles vão fazer um rodízio de estudante, eles não sabem muito bem como isso vai acontecer,
Mas eu acredito que a sua ideia de escola híbrida esteja certa, porque se quem está lá estudando com o professor, quem está em casa não vai estar fazendo nada, né? Então eu acho que vai levar alguma tarefa, vai ter algum vídeo para assistir, alguma coisa vai ter que fazer. Mas eu acredito que realmente a escola vai mudar, talvez fique mesmo híbrida nesse sentido. E enquanto pais, vocês não podem enlouquecer, vocês têm que manter a sanidade mental e falar, opa, vamos lá, vamos fazer o que dá, claro, de acordo com a autonomia de cada idade da criança. Sim, sim, sim. É difícil você falar de alfabetização EAD, né? Muito difícil, porque se para o professor que está lá dando aula, ele já tem cada criança em um nível, imagina em casa, né? Então, assim, o aprendizado é muito singular para cada um, não adianta. E aí, se um especialista que dá aula, ele não deixa a classe homogênea justamente por isso, você imagina em casa. Verdade. Irene, foi excelente. Voou, uma hora voou, né? Quando o papo é bom, acho que... Não é? O tempo então... voa. Gente, eu adoro fazer live. Foi bom que você me chamou antes, com bastante antecedência, que eu pude organizar. Então, assim, eu acho que é uma forma de você trazer conteúdo, trazer respostas para as pessoas que muitas vezes elas não conseguem buscar. Então, assim, obrigada por ter me convidado mais uma vez. Fico muito feliz. Isso, obrigada por ter aceitado. Imagina, obrigada por ter falado da rotina alimentar. Então, eu vou colocar em prática e a gente vai se falando para ver se o pessoal está colocando em prática aí a rotina alimentar também. Fique à vontade, quando você quiser fazer uma outra live de um diferente assunto, estou aqui de portas abertas. Se você quiser divulgar o seu business, o seu negócio, fique à vontade. Então, eu estou fazendo atendimento online, gente, nesse período de suporte realmente para os pais, orientação para os pais, para ninguém enlouquecer, né? Então, não fiquem em casa enlouquecendo sozinhos, porque a gente tem um trabalho, uma clínica aqui em Alphaville que funciona, mas não estamos com atendimento presencial, apesar de outras clínicas já estarem. A gente está mantendo ainda um online nesse momento, e quem quiser procurar, tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento da criança, ou dificuldade de aprendizagem que conseguiu perceber nessa quarentena, só após a quarentena você tentando ensinar seu filho, procura a gente lá. Sou eu e uma psicóloga, Andeli Della Versana, uma excelente profissional também que trabalha com avaliação neuropsicológica. Então, eu acho que é um investimento, eu tenho certeza que é um investimento na vida do seu filho, que as pessoas costumam achar que só a escola basta. Eu já estou pagando escola, ou eu já pus em tal escola. E não, gente, é uma coisa muito séria, onde a gente pode dar um suporte muito maior para a criança e pode ver a longo prazo onde essa criança chega, né? Então, por que não? O Brasil ainda não tem esse olhar de se fazer um trabalho preventivo, mas a gente já tem muitos pais que fazem esse trabalho preventivo mesmo, de desenvolver cognição, desenvolver habilidades e competências na criança que só a escola não dá conta. Muito obrigado. Então, quem quiser não, né? Sigam a Juliene, ela está usando o perfil Psicopedagoga Alphaville, né? Acho que para quem tem filho, ela tem uns posts bem legais lá. Eu já dei uma lida em alguns. Estou falando se eu estou atendendo de longe. Eu estou atendendo online. Então, a gente faz o atendimento online. É isso? Vê se é isso. Ou se eu estou... Mas você está atendendo de longe? Mas você está atendendo de longe? Essa é a pergunta, eu não entendi. De longe deve ser online, né? Eu estou atendendo online, gente. Eu estou atendendo online porque é aquilo que eu falei, eu não tenho como parar um trabalho de uma criança que tem um transtorno, às vezes a avaliação de uma criança que eu estava... Quando iniciou a quarentena, por exemplo, eu estava fazendo 3 avaliações de criança, que é diferente do suporte que você faz em sessão. Então, 3 avaliações que é para a criança ser laudada. Se eu paro a avaliação ali, então eu tive que continuar online, e teve um dia que eu falei, gente, eu não posso continuar, eu preciso que essa criança faça comigo. Era uma prova que ela tinha que fazer de conceito mais pesado, enfim. E eu tive que ir pro consultório, e aí eu falei, gente, a gente só vai fazer isso, a gente vai embora. Foi todo mundo de máscara, enfim, todo mundo equiparado. Eu fiz a avaliação só para terminar, mas o restante a gente está fazendo tudo online. Isso certo? Aí. E aí, quem quiser também acompanhar aí dica de nutrição, de atividade física, pode me seguir aí no Instagram.
Acho que é isso. Quarta-feira, vou fazer já aqui uma coisa. Quarta-feira eu vou ter uma outra live no horário do almoço. Vou falar com a Denise Rodrigues, ela é uma esteticista. A gente vai falar sobre estética e bem-estar na quarentena. Então todo mundo está convidado a participar, vai ser um bate-papo bem legal também. O Kiko, ele é o meu amigo, professor Kiko. Educação, dever do Estado, da família nesse momento. Da família mais do que tudo. É isso aí. É verdade, gente. Não adianta. O filho, eu falo, o filho é seu, né? Você tem que embalar ele. Não adianta. Enquanto as coisas estavam funcionando, ok, mas a partir do momento que não estão funcionando, tão rida. A minha amiga, Fernanda. Porque a gente passa por isso. Ela também é professora como eu e a gente passa por isso. Então, assim, a gente percebe que muitas vezes dentro da escola, a criança tá... Eu tô falando de educação infantil. A criança tá doente, tá com febre, o pai insiste em trazer, né? E aí, agora, eu imagino como é que esses pais estão. Porque se eles falavam, eu tenho que trabalhar, e aí deixa a criança, esqueceu que a parte dela também é cuidar da criança. Não dá só para colocar para a escola. Tá bom? É isso aí. Juliane, muito obrigado. Sinta-se à vontade você. para me convidar quando quiser para a gente fazer uma outra live, parte 2 dessa live, porque acho que ficou muito assunto para a gente poder conversar. Combinado. Tá bom? E até a próxima. Pessoal que participou aí com perguntas, muito obrigado pela participação de vocês. Acredito que a gente conseguiu responder a maioria delas. E acho que o mais importante se não conseguiu, manda lá. Se não conseguiu, pode mandar no meu direct. Gente, às vezes eu demoro para responder porque eu trabalho bastante. Mas pode me enviar lá no direct que eu respondo com o maior prazer. Fala que viu a live, queria saber um pouco mais sobre o assunto, que ficou em dúvida. Eu respondo com o maior prazer. Às vezes eu demoro porque eu não dou conta, eu sou sozinha, gente. Não tenho ninguém que me ajude, a não ser minha filha. Mas pode mandar lá que eu vou responder com o maior prazer. Tá bom, então, Gil. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Um beijo pra vocês, gente. Obrigada por ter assistido. Tchau, tchau. Tchau.